E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos embora para a questão de número 17. Tem um texto enorme, tá? Soro caseiro é um aliado poderoso para tratar a desidratação causada por vômitos ou diarreia. O modo de preparo é conhecido por quase todas as pessoas e já esteve presente em peças publicitárias, em áudio, vídeo, imagem e até em letras de canções. 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada, 1 colher de sopa bem cheia, de 2 rasas de açúcar, 20 gramas, 1 colher de café de sal, 3,5 gramas, medidas que também são fixadas em colheres especiais distribuídas em diferentes épocas pelos órgãos públicos de saúde. Com a diarreia ou série de vômitos, o corpo perde sais minerais e água. Então, a função do soro caseiro é repor o que o organismo perdeu a partir de sua ingestão oral. É importante lembrar que a bebida é eficiente para casos leves de desidratação, sendo recomendado procurar o médico em casos mais graves. Ela também não serve para ser ingerida por diabéticos. As medidas informadas para a preparação do soro caseiro devem ser seguidas com cuidado, pois é necessário que a solução esteja em concentração semelhante à encontrada nos fluidos do organismo. Vê, pessoal, uma questão agora mais tranquilinha. Vê, imagine que você tem 3 situações, tá bom? Imagine que você vai ter aqui, olha, imagine que a concentração externa, só para a gente ter uma ideia, tá? E a concentração interna das células. Imagine que a concentração externa é 10. Tá bom? 10. 10 e 10. 10 o quê, Google? 10 unidades. Aí aqui eu tenho uma concentração de 6, de 10 e de 12. O que é que acontece? Quando a concentração ou a pressão osmótica externa e interna são iguais, tá bom? A gente vai ter aqui que a água nem entra nem sai. O meio é isotônico. Isso aqui é o ideal, tá bom? Você nem perde água, nem ganha água. No caso de 10, você perde água. Tá certo? A célula perde água. Por quê? Porque ela fica sendo o meio hipo e o meio externo fica sendo o meio hiper. Isso é ruim, tá? E no outro caso, também é ruim, não pense que é bom não. Porque como a célula agora é o meio hiper, ela ganha água. Então, aqui, o meio externo é o meio hipo. Também é ruim. Então, o ideal do soro caseiro é esse aqui. Que o meio seja igual, seja isotônico. Então, ele diz, se o soro caseiro for preparado com concentração muito inferior de açúcar e de sal, pode causar perda de água, fazendo as células do organismo desidratarem. Se o soro caseiro for preparado com concentração muito inferior de açúcar e sal, tá? Aí ele diz assim, ó, pode causar perda de água, fazendo com que as células do organismo desidratem. B, se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar perda de água, fazendo com que as células do organismo desidratem. Agora sim, porque se o soro caseiro for preparado com a concentração maior, ele vai ser hipertônico, tá? Então, o que é que ele faz? O meio hipertônico chupa a água do meio hipotônico. Lembra disso? Então, ó, se ele for grande, ó, hiper, ele chupa a água do meio que está ao seu redor. Entenda isso. Você está colocando soro do seu organismo, não é verdade? Então as células dizem, opa, lá vem o soro. Se for isotônico, tudo de bom. Se o soro que estiver entrando tornar aquela concentração maior, as células dizem, opa, lá vem maior concentração, vamos todo embora. Porque a água vai atrás de quem é hipertônico. Então o soro caseiro não pode ter concentração superior, porque senão ele vai ser hipertônico e aí as células perdem água e o organismo perdendo água desidrata. Resposta letra B.
Letra C. Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior, pode causar maior absorção de água pelas células. Não, as células perdem água para o soro. Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar menor absorção de água pelas células, que podem inchar e explodir. As células perdem água, entenda isso. A célula está aqui, lá vem o soro. Aí ela diz, opa, lá vem o soro. Aí, pum, manda água para o soro. Aí a célula murcha, é o contrário. Ela só iria explodir se o soro fosse um meio hipo, com a concentração menor. E letra E, se o soro caseiro for preparado com concentrações diferentes das recomendadas, o corpo pode, via deslocamento de equilíbrio, corrigir a concentração. De jeito nenhum. Então, a resposta, letra B de beijo. Olha bem, pessoal, para ficar bem claro, se você coloca o soro mais concentrado, a célula perde água. Se você coloca o soro menos concentrado, a célula ganha água. O ideal é que seja o quê? Isotônico. Vai, doutor. Beijo. Tchau.